Olá, primeiros anos! Estamos indo aí para mais uma semana da disciplina Práticas Experimentais. Já aí estamos no terceiro bimestre e essa semana nós vamos falar de um tema bastante trabalhado em física. Vocês que estão vendo aí física agora pela primeira vez no primeiro ano, né? E estuda aí movimento retilíneo uniforme, vai estudar mecânica e tantas outras matérias. Nós vamos estar falando aí da velocidade, né? A velocidade quem prestou atenção ainda no segundo bimestre, como quando a gente trabalhou lá o Sistema Internacional de Unidades de Medida e fizemos algumas atividades, nós vimos que a velocidade é uma grandeza derivada, né, do Sistema Internacional de Unidades de Medida. Assim como a aceleração também é uma grandeza derivada e tantas outras lá, né, quantidade de matéria, enfim. A velocidade, ela é uma grandeza física, ela é entendida, a gente vai ver que ela pode ser entendida como uma grandeza vetorial ou como uma grandeza escalar. E é muito comum a gente se deparar com os probleminhas de física, falando aí sobre velocidade ou pedindo para determinar, né, a velocidade média, mais especificamente. Vocês estão vendo aí a fórmula que a gente usa. Essa é a fórmula da velocidade escalar média, né, que é representada aí pelo Vm. E a gente tem o ΔS, que é a variação do espaço, e o ΔT, que é a variação de tempo. A gente vai aprender a calcular, né? Vocês já devem ter visto, ou talvez ainda vão ver, como calcular a velocidade média, né? Que é muito comum aí nos problemas de física. Geralmente, os problemas eles vão te dar uma distância, né? Um espaço de tempo. O fulano andou lá de um determinado ponto até outro, do quilômetro tal até o quilômetro tal. Ele fez essa viagem, ele saiu às vezes num determinado horário, chegou no outro horário, aí você vai poder calcular a sua velocidade média, dividindo aí a variação do espaço pelo tempo. Então, recapitulando, a velocidade é uma grandeza vetorial e ela vai possuir aí módulo, direção e sentido. A velocidade está diretamente ligada à variação da posição e relaciona a distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo de tempo, intervalo temporal. E aí entra o que eu comentei. Embora seja uma grandeza vetorial, quando se refere a problemas simples, onde há o deslocamento apenas em movimento unidimensional, a velocidade pode ser tratada como uma grandeza escalar, ou seja, que possui apenas valor numérico. No entanto, vale salientar que existe uma diferença aí entre velocidade escalar e velocidade vetorial. A principal diferença entre elas é que a velocidade escalar não possui direção, né? Ela não fala, não dá direção, não possui direção. Isso significa que se trata somente de uma medida escalar, porque não possui direção. E aí, nós temos a nossa fórmula, como eu acabei de comentar com vocês, e que vocês vão estar podendo utilizar para realizar a prática da semana, que é uma prática simples, que vocês vão enrolar uma cartolina, vão posicioná-la em cima de uma pilha de livros, vão fazer uma bolinha aí, ou utilizar uma bolinha, ou arrumar uma bolinha, e aí vocês vão ver, calcular aí a velocidade média quando você lança a bolinha. Você vai ter que medir a distância percorrida, né, da cartolina, e vai utilizar um cronômetro para marcar o tempo, né? O tempo que vai ser medido aí em segundos para você realizar a prática. Aí você vai ver a distância percorrida pela bolinha dividido pelo tempo e achar a velocidade média. Para calcular a velocidade escalar média, vamos ver que quando a gente fala de
velocidade escalar média, eu até deixei no final sugestões de vídeos para vocês. A gente vai ter aí essa fórmula, e aí a gente tem uma variação de espaço percorrido que a gente vai dividir pelo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, gente, ele é a diferença entre o instante inicial e o instante final. Então, quando você se deparar lá com os problemas de física, e pedir, por exemplo, para você determinar a velocidade média, você vai precisar aí do seu ΔS, e aí o problema vai te dar algumas informações, como por exemplo, o exemplo que eu tinha dado de uma pessoa que viajou, que saiu do quilômetro tal até o quilômetro tal. Aí você vai precisar usar aí, subtrair esse deslocamento, a posição final, da onde a pessoa chegou, por exemplo, quilômetro 45. E a posição inicial, vamos supor que ela tenha saído do quilômetro 40. Então, você vai ter que subtrair, né, o intervalo de deslocamento, conforme está aí o seu ΔS, a posição final, menos a posição inicial, e vai estar dividindo também pelo intervalo de tempo. Vamos supor que a pessoa saiu às 2 horas e chegou às 4. Você também tem que diminuir aí o tempo final menos o tempo inicial. E dessa forma aí você vai encontrar a sua velocidade escalar média. E aí as unidades de medida, a gente vai ver que a velocidade, vai falar aqui mais na frente, pode ser em metros por segundo ou quilômetros por hora, quando se trata de grandes distâncias. Mas aí tem uma diferencinha, vocês já devem conhecer essa fórmula também. Quando a gente fala em velocidade escalar média, nós usamos essa, do ΔS sobre o ΔT. Agora, repare que agora não tem o termo escalar, para você achar só a velocidade média. Para você achar só a velocidade média, é aquele do Vm igual a d sobre t, né? O famoso dVt. Então, nesse caso, ela vai considerar a distância total percorrida. Nesse caso é diferente, porque aí o problema não te dá lá a posição final e a posição inicial. Ele dá só uma distância, e aí você vai considerar a distância total percorrida. Geralmente, às vezes, você pode somar essa distância também, dependendo do que o problema está te falando. Aí você considera a distância total percorrida e divide pelo tempo, que também vai ser um tempo geral, um tempo total. Não tem, aí a diferença é que a velocidade escalar média, que é a que nós vimos anteriormente, ela calcula esses intervalos, aí ela considera esses intervalos, essa função de posição, que é posição final, posição inicial, tempo final, tempo inicial. E essa daqui, a velocidade média, sem o termo escalar, ela considera a distância total, ela não considera a variação da posição. Ela é a distância total dividida pelo tempo. Também pode ser dada aí em unidades, nas duas unidades, ou metros por segundo, que é o que é recomendado pelo Sistema Internacional de Unidades de Medida, e também quilômetros por hora, que é a parte prática, geralmente, principalmente se tratando de grandes distâncias, né? Por exemplo, uma viagem longa e tudo mais, a gente vai estar utilizando o quilômetros por hora. Então, dessa pequena diferença, no final do material tem um link de um vídeo de física especificando essa diferença. Aqui a gente tem as duas fórmulas lá, o V é igual a ΔS sobre o ΔT, lembrando que considera a posição. Enquanto que a velocidade média, sem o termo escalar, é o d sobre o ΔT. Aí você considera a distância total percorrida, né, e utiliza aí apenas o d. Geralmente, às vezes, você soma. E a conversão, como que é? Isso daí talvez vocês já estejam vendo. Isso é muito importante porque é cobrado nos vestibulares, né? E vocês precisam disso desde agora, do primeiro ano até o terceiro ano, enfim, até para fazer o Enem. A unidade de medida da velocidade, adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, é dada em metros por segundo. Contudo, nas escalas maiores, a gente utiliza quilômetros por hora.
Nesse caso, é importante destacar que é necessário converter, gente. É necessário realizar as conversões. Então, acompanhe as setinhas. Metros por segundo, para passar para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Enquanto que, se eu quiser fazer o contrário, se o problema me deu a velocidade em quilômetros por hora, ou a distância, né? Total percorrida por quilômetros por hora, para eu passar por metros por segundo, eu vou fazer o contrário, eu vou dividir por 3,6. Então, se eu quiser passar para quilômetro por hora, é vezes. Se eu quiser dividir, passar para metros por segundo, é dividido, né? Lembrando que o Sistema Internacional utiliza aí como padrão 1 metros por segundo. Então, se o seu problema, ou o problema que você for fazer, estiver te dando tempo em minutos, você vai ter que passar para segundos, né? Você não vai fazer metros por minutos. Não pode. Da mesma forma, se o problema te der lá uma distância em quilômetros, e aí dividir por meia hora, falou que a pessoa demorou meia hora para percorrer determinada distância, você pode estar utilizando 0,5. Se a sua distância já estiver em quilômetros e falar que percorreu, que gastou meia hora, você pode utilizar o 0,5, que é meia hora, a gente considera meia hora. Então, é importante lembrar de converter, ok? Aí eu tenho um mapa mental, resumindo, o que é a velocidade média? Ela é o fruto da razão entre o espaço percorrido por um móvel e o tempo gasto para completar o percurso. Temos as fórmulas, né? E aí tem um exemplo também que a gente pode vocês podem ler com calma. Para determinar a velocidade média, até o tempo que o móvel permanece parado deve ser contabilizado. Imagine uma viagem feita entre duas cidades distantes, 300 km uma da outra, e que o motorista tenha gasto 2 horas até um posto de combustível. Ele permaneceu parado por 30 minutos, meia hora, 0,5, mais 1h30 até o destino final. Na determinação da velocidade média, é preciso contabilizar até o tempo parado, né? Então, a gente tem aí o nosso ΔS, que é a distância das cidades, que foi 300 km, e o ΔT eu preciso considerar todos os tempos que o problema me deu, inclusive a meia hora que o cara ficou parado. Aí você soma, né? Essa aí é aquela do DVT também. E aí vai dividir, vai fazer a razão da distância percorrida sobre o tempo. Esses links é para vocês saberem mais, se aprofundando um pouquinho na parte física, sobre como calcular a velocidade escalar média e entendendo a diferença entre a velocidade escalar e a velocidade média. Temos as atividades escritas, não deixem de fazer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Grande abraço!